Eu vi a morte recuar. Eu vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. O homem estava morto há 4 dias, o corpo já em decomposição, envolvido em faixas de linho embebidas em mirra e aloés. O cheiro, aquele cheiro de morte que todos tememos, já impregnava o ar ao redor do túmulo. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que aconteceria naquela tarde em Betânia. Ninguém, exceto ele. Meu nome é Eliezer. Tinha 42 anos quando tudo aconteceu. Sou um oleiro de Betânia, uma pequena vila nos arredores de Jerusalém. Minha oficina ficava perto da casa dos irmãos que todos conheciam: Marta, Maria e Lázaro. Boas pessoas, honestas. Lázaro era meu primo distante, mas éramos próximos como irmãos desde a infância. Vivíamos tempos difíceis. Roma dominava nossa terra com mão de ferro. Os impostos esmagavam nosso povo, e a qualquer sinal de rebeldia, as crucificações aconteciam às dezenas ao longo das estradas. Os soldados romanos patrulhavam nossas ruas, nos lembrando constantemente de que não éramos livres. Pilatos, o governador romano, era conhecido por sua crueldade e impaciência com qualquer ameaça à ordem imperial. E havia também os fariseus e saduceus, nossos líderes religiosos, que haviam transformado a lei de Moisés em um peso insuportável. Eles me olhavam com desprezo porque eu era um homem simples. Não conseguia seguir todos os rituais e purificações que exigiam. Para eles, eu era impuro, indigno do favor de Deus. Eu costumava acordar antes do nascer do sol, como a maioria dos artesãos. O barro precisava ser preparado logo cedo, quando ainda estava úmido do orvalho da manhã. Minhas mãos estavam sempre rachadas, calejadas. Minha esposa, Débora, e nossos 3 filhos pequenos dependiam do que eu conseguia vender no mercado. Nem sempre era suficiente. Muitas noites dormimos com fome. A verdade é que, naquela época, eu vivia com amargura no coração. Via os ricos ficarem mais ricos, os sacerdotes do templo explorarem os pobres, cobrando por sacrifícios de purificação que eles sabiam que mal podíamos pagar. O Deus que eu conhecia dos ensinamentos da sinagoga parecia distante, preocupado apenas com regras e rituais. Eu ainda ia às celebrações, claro, todos iam. Mas por dentro eu duvidava. Duvidava que ele se importasse com gente como eu? Lembro de uma manhã particularmente difícil. Um centurião romano havia quebrado várias das minhas melhores peças de cerâmica, dizendo que estavam bloqueando a passagem, embora estivessem claramente dentro dos limites da minha propriedade. Não pude fazer nada. Contestar um soldado romano poderia significar o açoite, ou pior. Engoli minha humilhação e raiva, enquanto via semanas de trabalho destruídas na poeira. Foi nessa tarde que vi Lázaro pela primeira vez em semanas. Ele tinha estado viajando, acompanhando um mestre itinerante de Nazaré, um tal de Jesus. Lázaro parecia diferente. Havia como posso dizer, uma paz em seus olhos que eu não reconhecia. Uma certeza que eu não compreendia. Eliezer, ele me disse, ajudando-me a recolher os cacos de cerâmica. Você precisa conhecê-lo. Ele não é como os outros mestres. Suas palavras é como se pudessem alcançar lugares dentro de nós que nem sabíamos que existiam. Eu apenas balancei a cabeça, cético. Já tínhamos visto muitos homens se proclamando profetas, mestres, até mesmo o próprio Messias. Quase sempre acabavam crucificados pelos romanos, deixando seus seguidores desiludidos ou mortos. Mais um que vai desapontar vocês, respondi. Amargo. Lázaro não se ofendeu com minha incredulidade. Apenas sorriu e disse: quando estiver pronto, venha à minha casa. Ele nos visita frequentemente. Então, colocou a mão em meu ombro e acrescentou: ele tem respostas para essas perguntas que vejo em seus olhos, meu amigo.
Perguntas que você nem consegue expressar em palavras. Como ele sabia das perguntas que me atormentavam nas noites sem sono, das dúvidas que me corroíam por dentro? Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha, mas logo afastei aquela sensação. Tinha trabalho a fazer, bocas para alimentar. Os meses passaram. Ocasionalmente, ouvia histórias sobre esse Jesus. Diziam que curava doentes, que falava com autoridade, que deixava os fariseus furiosos, que perdoava pecados, algo que apenas Deus poderia fazer. As opiniões estavam divididas. Alguns o chamavam de blasfemo, outros de profeta. Outros ainda sussurravam a palavra que não ousávamos dizer em voz alta, por medo dos romanos: Messias. Enquanto isso, notei que Lázaro estava emagrecendo. A princípio, pensei que fosse apenas o cansaço das viagens com seu mestre. Mas então, começou a tossir sangue. Sua pele ganhou uma palidez que conhecíamos bem, o prenúncio da morte. Maria e Marta estavam desesperadas. Médicos foram chamados, ervas medicinais foram aplicadas. Nada funcionava. Em uma noite particularmente fria, fui chamado à casa deles. Lázaro estava muito mal. Suas irmãs haviam enviado mensageiros para encontrar Jesus, que estava pregando além do Jordão. Se ele vier a tempo, Marta me disse, com os olhos vermelhos de tanto chorar, sei que pode salvar meu irmão. Tive pena delas. Tanta fé depositada em um homem que provavelmente não chegaria a tempo. A morte não espera por ninguém, nem mesmo por profetas itinerantes. Sentei-me ao lado da cama de Lázaro, enquanto Maria umedecia seus lábios ressecados com um pano molhado. Ele abriu os olhos, aqueles olhos já parcialmente cobertos pelo véu da morte, e me reconheceu. Eliezer, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Prometa-me uma coisa. Inclinei-me para ouvir melhor. Quando ele vier, porque ele virá, fique. Observe. E depois, conte a todos o que viu. Assenti, mais para confortá-lo do que por acreditar que Jesus viria, ou que, se viesse, poderia fazer qualquer diferença. Lázaro morreu na madrugada seguinte. Eu estava lá, junto com vários outros moradores de Betânia. Vi seu último suspiro. Vi o momento exato em que a vida abandonou seu corpo. E vi a dor dilacerante de suas irmãs. Maria jogada sobre o corpo sem vida. Marta tentando ser forte, mas desabando em soluços. O ritual de preparação do corpo começou imediatamente, como nossa tradição exigia. O corpo foi lavado com cuidado, perfumado com óleos caros. Lázaro era um homem respeitado, de uma família com posses. Depois, foi envolvido em faixas de linho, com ervas aromáticas entre as camadas para retardar o odor da decomposição. Tudo isso feito rapidamente, pois nosso costume era enterrar os mortos no mesmo dia do falecimento. A procissão até o túmulo foi acompanhada por toda a vila. Lázaro era amado. Muitos choravam abertamente. Outros entoavam salmos de lamentação. O corpo foi colocado em um túmulo escavado na rocha e uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Ficaria ali por 1 ano, até que apenas os ossos restassem, e então estes seriam colocados em um ossário familiar. Conforme o costume, os próximos 7 dias seriam de luto intenso. A casa de Marta e Maria estava cheia de pessoas prestando condolências, trazendo alimentos, compartilhando histórias sobre Lázaro. Eu ia e vinha, ajudando no que podia. Minha esposa, Débora, ficou vários dias com as irmãs enlutadas. No 3º dia após o enterro, ouvi um burburinho. Jesus e seus seguidores haviam sido vistos nas proximidades da cidade. Tarde demais, pensei com amargura. Que tipo de amigo chega depois que não há mais nada a ser feito? Eu estava na casa, ajudando a servir os visitantes, quando Marta saiu, apressadamente.
Soube depois que ela foi ao encontro de Jesus nos arredores da vila. Maria permaneceu sentada, imersa em sua dor, recebendo os pêsames dos visitantes de Jerusalém. Muitos deles importantes, pois Betânia ficava tão perto da cidade sagrada que até mesmo fariseus e saduceus haviam vindo prestar suas condolências. Alguns, momentos depois, Marta retornou. Ela parecia diferente. Ainda havia tristeza em seus olhos, mas também algo mais. Uma centelha que não estava lá antes. Ela se aproximou de Maria e sussurrou algo em seu ouvido. Maria levantou-se imediatamente e saiu da casa. Intrigado e lembrando da promessa que fiz a Lázaro, a segui discretamente. Maria dirigiu-se para fora da vila, para o mesmo local onde Jesus aparentemente estava esperando. Muitos dos que estavam na casa a seguiram, pensando que ela ia ao túmulo, para chorar, como era comum nos primeiros dias de luto. Eu me misturei a essa procissão improvisada. Foi então que o vi pela primeira vez. Jesus não era o que eu esperava. Nada em sua aparência física sugeria que fosse alguém especial. Um homem de estatura média, vestido como qualquer judeu comum, talvez com os sinais do sol e da estrada mais evidentes em seu rosto. Mas seus olhos, havia algo em seus olhos que me fez parar onde estava. Uma profundidade, uma compaixão, uma autoridade que eu nunca havia visto em qualquer outro homem. Maria caiu aos seus pés, soluçando. Senhor, ela disse entre lágrimas, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A dor em sua voz era palpável. Todos ao redor, inclusive alguns dos visitantes de Jerusalém, começaram a chorar. A perda era recente, a ferida ainda aberta. Então, algo aconteceu que nunca esquecerei. Vi o rosto de Jesus se contorcer em uma expressão de profunda angústia. Seus olhos se encheram de lágrimas, que logo corriam livremente por seu rosto. Jesus chorava. Eu estava perplexo. Por que um mestre, um suposto profeta, choraria assim? Se ele tivesse tanto poder quanto diziam, por que não tinha vindo antes? Por que permitir que seu amigo morresse? Alguns ao meu redor sussurravam as mesmas perguntas. Não poderia este, que abriu os olhos ao cego, ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, ainda visivelmente emocionado, perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam Marta e Maria, e começaram a conduzir o caminho para o túmulo. Uma multidão se formou rapidamente. Os seguidores de Jesus, os moradores de Betânia, os visitantes de Jerusalém, todos seguindo em direção à sepultura de Lázaro. Eu me mantive próximo, determinado a cumprir minha promessa, observando cada movimento, cada palavra. Chegamos ao túmulo, uma caverna com uma grande pedra circular bloqueando a entrada. Já haviam se passado 4 dias. Segundo nossas crenças, após 3 dias a alma deixava definitivamente o corpo, tornando qualquer esperança de retorno impossível. Além disso, em nosso clima quente, a decomposição já estaria avançada. Jesus ficou em silêncio diante do túmulo por alguns momentos. Sua expressão havia mudado. As lágrimas haviam secado, e agora seus olhos refletiam uma determinação inabalável. Ele olhou para a grande pedra e disse, com voz firme: tirem a pedra. Marta, sempre prática, expressou o que todos estávamos, pensando: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. O que Jesus disse em seguida me arrepiou até a medula. Não lhe disse eu que, se você cresce, veria a glória de Deus? Glória de Deus? O que ele pretendia fazer? Todos sabíamos que era tarde demais para qualquer coisa. Lázaro estava morto. Definitivamente morto. O processo natural e irreversível da decomposição já havia começado. Alguns homens, hesitantes, mas obedientes, aproximaram-se da pedra e começaram a movê-la para o lado.
Um odor pútrido escapou imediatamente do túmulo, confirmando o que todos sabíamos. A morte havia feito seu trabalho. O burburinho da multidão cessou. Um silêncio pesado e tenso tomou conta do local. Todos os olhos estavam fixos em Jesus, que se colocou diante da entrada aberta da sepultura, olhando para a escuridão interior onde o corpo de meu amigo jazia. Então, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E depois fez algo que ninguém esperava. Com uma voz mais alta do que tinha usado até então, uma voz que parecia ressoar por toda Betânia, ele clamou: Lázaro, venha para fora! O eco de suas palavras ainda reverberava no ar parado da tarde, quando algo começou a se mover na escuridão do túmulo. Um som de tecido roçando contra a pedra. Um movimento na sombra. Meu coração quase parou. E então, uma figura apareceu na entrada, de pé, movendo-se, completamente envolta em faixas de linho, da cabeça aos pés, como uma múmia egípcia, o rosto coberto por um sudário, mas inequivocamente de pé. Vivo, era Lázaro, meu amigo, o homem que eu tinha visto dar seu último suspiro 4 dias antes, o homem cujo corpo eu ajudei a preparar para o sepultamento, o homem que, minutos antes, sabíamos estar em avançado estado de decomposição, estava ali, de pé, vivo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio carregado de assombro, medo, incredulidade. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Jesus, com a mesma calma de quem pede para passar o sal durante uma refeição, disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Foi nesse momento que percebi que minhas pernas tinham perdido toda a força. Caí de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Não por medo, mas porque algo dentro de mim estava sendo completamente despedaçado e reconstruído naquele instante. Todas as dúvidas, toda a amargura, toda a descrença, tudo isso se desfez como névoa sob o sol forte. O que eu tinha acabado de testemunhar não era apenas um milagre, era impossível. Era a própria negação das leis da natureza. Era divino. Enquanto alguns, ainda em estado de choque, aproximavam-se timidamente para ajudar a remover as faixas do corpo de Lázaro, revelando, para espanto de todos, uma pele saudável, corada, sem nenhum sinal de morte ou decomposição, eu permaneci imóvel, incapaz de desviar os olhos da figura de Jesus. Quem era ele, afinal? Que homem tinha poder sobre a própria morte? Naquele momento, pela primeira vez na minha vida adulta, senti algo que havia esquecido. Esperança. Uma esperança tão intensa, tão avassaladora, que doía fisicamente em meu peito. Se a morte, nossa última e mais temida inimiga, podia ser vencida assim, com uma simples ordem, então, talvez, apenas talvez, todo o resto que nos oprimia também pudesse ser derrotado. O Império Romano, a opressão dos religiosos, a pobreza, o medo, a desesperança. Enquanto Lázaro abraçava suas irmãs, entre lágrimas e risos e exclamações de alegria, enquanto a multidão explodia em gritos de espanto e adoração, enquanto alguns fariseus presentes se afastavam com expressões de horror e ódio. Eu continuava de joelhos, olhando para Jesus, e então, por um breve momento, seus olhos encontraram os meus. Foi apenas um instante, mas senti como se ele pudesse ver através de mim, até o fundo da minha alma, como se conhecesse cada dor, cada dúvida, cada momento de raiva que eu já havia sentido. E mesmo assim, não havia julgamento em seu olhar. Apenas compreensão, aceitação.
e um convite silencioso. Naquele dia, algo morreu dentro de mim também. O homem amargo, cético, desesperançoso que eu havia me tornado. E algo novo começou a nascer em seu lugar. Mal eu sabia que esse milagre, essa ressurreição que testemunhei com meus próprios olhos, seria apenas o começo. Mal eu sabia que a história de Lázaro se espalharia como fogo em palha seca, chegando até os ouvidos dos sumos sacerdotes em Jerusalém e do próprio Pilatos. Mal eu sabia que, a partir daquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. Porque eu estava lá. Eu estava lá quando ele ressuscitou Lázaro. E por causa disso, eu nunca mais pude olhar para a vida ou para a morte da mesma maneira. Faz apenas 1 ano desde aquele dia em Betânia. 1 ano desde que vi a morte recuar diante de minhas próprias palavras de um homem. Às vezes, acordo no meio da noite, coberto de suor, pensando que talvez tenha sido apenas um sonho. Mas então, me lembro do rosto de Lázaro enquanto as faixas eram removidas, da expressão de espanto nos olhos dos fariseus, do cheiro de morte sendo substituído pelo aroma da vida. E sei, com uma certeza que nunca tive antes, que aquilo foi real. Tão real quanto o ar que respiro agora. As semanas que se seguiram à ressurreição de Lázaro foram confusas, intensas. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer rumor que já tinha visto. Primeiro por Betânia, depois pelos vilarejos vizinhos, e em poucos dias, toda Jerusalém fervilhava com histórias sobre o milagre. Alguns relatos eram exagerados, claro. As pessoas falavam de como o próprio céu havia se aberto, de como uma luz divina havia envolvido o túmulo. Não precisavam desses exageros. A verdade nua e crua já era suficientemente extraordinária. Lázaro tornou-se uma espécie de atração. Pessoas viajavam dias para vê-lo, para tocá-lo, para confirmar com seus próprios olhos que era realmente ele, o homem que havia retornado do outro lado. Alguns vinham movidos pela fé genuína, outros por simples curiosidade mórbida. Muitos saíam de seu encontro com Lázaro transformados, convertidos, acreditando em Jesus como o Messias. E foi exatamente isso que começou a causar problemas. Os romanos já estavam nervosos devido às constantes falas sobre um rei dos judeus. Qualquer menção à palavra Messias era tratada como sedição em potencial. E agora, de repente, multidões estavam se reunindo, falando abertamente sobre Jesus como o prometido libertador de Israel. Mas não foram os romanos que reagiram. Primeiro, foram nossos próprios líderes religiosos. Lembro-me claramente. Era o final de uma tarde quente, cerca de 2 semanas após o milagre. Eu estava em minha oficina, trabalhando em uma grande encomenda de jarros. Meu negócio havia melhorado consideravelmente, já que muitos dos peregrinos que vinham ver Lázaro acabavam passando por minha loja, atraídos pela história do oleiro que testemunhou o milagre. 3 homens entraram sem se anunciar. Reconheci-os imediatamente pelos mantos, elaborados e pelo ar de superioridade. 2 saduceus e um fariseu, membros do Sinédrio, o conselho religioso que governava muitos aspectos de nossa vida judaica. Eliezer, filho de Joás, perguntou o mais velho deles, um homem de barba grisalha e olhos frios como pedra. Assenti, secando as mãos no avental. Precisamos falar sobre o incidente com seu primo. Incidente. Era assim que eles chamavam a maior manifestação do poder divino que nosso povo havia testemunhado em gerações. O que há para falar? Respondi, tentando manter a voz firme. Eu apenas vi o que vi. E o que exatamente você viu? Insistiu o segundo homem, mais jovem, com um olhar calculista. Porque temos relatos de que você tem espalhado histórias bastante problemáticas. Respirei fundo. Aqui estava ela, a hora da escolha.
Eu poderia negar, minimizar, dizer que tinha exagerado. Seria o mais seguro. Ou poderia afirmar o que sabia ser verdade, mesmo sabendo das consequências. Pensei no olhar de Jesus naquele dia, na paz que senti quando seus olhos encontraram os meus. Vi um homem morto há 4 dias sair andando de seu túmulo quando Jesus de Nazaré o chamou. Disse, com uma clareza e convicção que surpreenderam até a mim. Vi o Messias ordenar à morte que recuasse, e ela obedeceu. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Os 3 homens me olharam como se eu tivesse blasfemado. E, de acordo com sua interpretação, eu tinha. Você sabe o que está dizendo? O mais velho deu um passo à frente. Está afirmando que esse carpinteiro itinerante é o ungido de Deus? Estou afirmando o que vi, respondi, e deixo que vocês tirem suas próprias conclusões. O terceiro homem, que havia permanecido em silêncio até então, falou com uma voz surpreendentemente gentil. Eliezer, você é um homem respeitado nesta comunidade. Tem uma família para cuidar. Pense bem antes de se associar a esse movimento. Os romanos não tolerarão por muito tempo esse tipo de agitação. E nós, bem, temos nossas próprias preocupações com falsos profetas. A ameaça estava clara, embora velada. Estamos aqui para aconselhá-lo, continuou ele. Pare de falar sobre esse assunto. Diga às pessoas que estava confuso, que não viu claramente o que aconteceu. Que talvez Lázaro apenas tivesse caído em um sono profundo e acordou na hora, certa. Qualquer coisa para acalmar essas histórias perigosas de ressurreição e Messias. Olhei para as peças de cerâmica em minha oficina, para o trabalho de minhas mãos, para a vida que havia construído com tanto esforço. E se eu não o fizer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O homem mais velho respondeu sem rodeios. Então você será expulso da sinagoga. Nenhum judeu poderá negociar com você, falar com você, ter qualquer contato com sua família. Será como se estivesse morto. A excomunhão. O pior castigo para um judeu, além da própria morte, significaria a ruína total, não apenas espiritual, mas econômica e social. Eles saíram sem esperar minha resposta, confiantes de que o medo faria seu trabalho. Naquela noite, contei a conversa para Débora. Minha esposa sempre fora uma mulher, de fé silenciosa e profunda. Ela ouviu atentamente, os olhos fixos nas chamas da pequena lamparina que iluminava nossa mesa. O que você vai fazer? Ela perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Percebi que minha resposta definiria não apenas meu próprio destino, mas o dela e de nossos filhos também. Se eu negar o que vi, se eu disser que não foi real, será como negar o próprio Deus, respondi, sentindo o peso de cada palavra. Não posso fazer isso, Débora, mesmo que signifique perder tudo. Esperei ver medo em seus olhos, raiva, talvez. Afinal, minha decisão afetaria toda a família. Mas o que vi foi algo diferente, algo que me surpreendeu. Eu estava lá também. Ela disse, segurando minhas mãos calejadas nas suas. Não tão perto quanto você, mas eu vi. Vi Lázaro sair daquele túmulo. Ouvi Jesus chamá-lo pelo nome. E se esse homem tem poder sobre a morte, então o que podemos temer? O que o Sinédrio pode realmente fazer contra nós? Seus olhos brilhavam, não com lágrimas, mas com uma certeza tranquila. Além disso, ela continuou com um pequeno sorriso. Para alguém que diz não acreditar, você tem passado bastante tempo seguindo esse Jesus pelas estradas. Era verdade. Desde o milagre, eu tinha buscado toda a oportunidade de ouvir Jesus ensinar. Deixava a oficina aos cuidados de meu filho mais velho e ia até onde ele estivesse. Geralmente não muito longe,
já que ele passava cada vez mais tempo nos arredores de Jerusalém. Eu me misturava à multidão, absorvendo cada palavra. Que palavras eram aquelas? Tão diferentes dos sermões áridos dos fariseus, cheios de regras e condenações. Jesus falava sobre um reino que não era deste mundo, mas que começava dentro dos corações. Sobre um Deus que era como um pai amoroso, não um juiz severo. Sobre o verdadeiro significado da lei de Moisés, amar a Deus e ao próximo. Em suas palavras, eu encontrava respostas para perguntas que nem sabia que tinha. E cada vez mais, esse Deus de quem ele falava, um Deus próximo, pessoal, preocupado com nossos sofrimentos, fazia sentido para mim. Houve um ensinamento, em particular, que me marcou. Jesus estava falando sobre a hipocrisia dos líderes religiosos, como eles colocavam fardos pesados sobre os ombros do povo, fardos que eles mesmos não carregavam. Vocês são como sepulcros caiados, ele disse, sua voz carregada de uma justa indignação. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Eu quase engasguei ao ouvir isso. Era a mais pura verdade, dita com uma coragem que eu nunca tinha visto. Os fariseus presentes ficaram lívidos, mas não puderam retrucar. A autoridade com que Jesus falava era indiscutível. Naquele momento, compreendi que ele não era apenas um fazedor de milagres. Não estava apenas curando corpos e ressuscitando mortos. Estava desafiando todo um sistema religioso corrupto, que há muito tempo havia esquecido o verdadeiro propósito de Deus para nosso povo. E foi por isso que, naquela noite, sentado à mesa com Débora, tomei minha decisão. Não vou negar o que vi, disse firmemente. Mesmo que isso signifique perder tudo, não posso negar a verdade. No dia seguinte, correu a notícia de que o Sinédrio havia se reunido secretamente e decidido que Jesus deveria morrer. Não apenas isso. Havia rumores de que planejavam matar Lázaro também, para eliminar a prova viva do milagre. Corri para a casa de Lázaro e suas irmãs para alertá-los. Encontrei Maria no jardim, colhendo ervas. Seu rosto, antes sempre marcado por uma suave melancolia, agora irradiava uma paz que eu nunca havia visto. Já sabemos, ela me disse quando compartilhei as notícias. Jesus nos avisou que isso aconteceria. Vocês precisam sair de Betânia? Insisti. Ir para algum lugar distante, pelo menos até que a situação se acalme. Maria sorriu, um sorriso que parecia conter algum conhecimento secreto. Meu irmão já morreu uma vez, Eliezer. Acha que ele teme morrer de novo? Quanto a Jesus, ela fez uma pausa, olhando para o céu claro da primavera. Ele caminha para seu destino com os olhos bem abertos. Diz que é para isso que veio. Não entendi completamente o que ela queria dizer naquele momento. Só mais tarde, muito mais tarde, suas palavras fariam sentido. Nos dias que se seguiram, a tensão em toda a região cresceu a níveis quase insuportáveis. Era a época da Páscoa, e Jerusalém estava repleta de peregrinos de todas as partes. O ar parecia carregado de eletricidade, como antes de uma grande tempestade. E então, aconteceu algo que ninguém poderia prever. Jesus, que até então evitava grandes demonstrações públicas em Jerusalém, cavalgou abertamente para a cidade, montado em um jumentinho, como nas profecias antigas sobre o Messias. A multidão enlouqueceu. Espalharam mantos e ramos de palmeiras pelo chão, gritando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Rei de Israel! Eu estava lá, com Débora e nossos filhos. Vimos tudo: a alegria da multidão, o horror no rosto dos fariseus e saduceus, a preocupação dos soldados romanos com as mãos nas espadas, prontos para reagir ao menor sinal de revolta.
Ele está se proclamando rei, sussurrou Débora, incrédula. Os romanos nunca permitirão isso. Ela estava certa, claro. Proclamar-se rei era um ato de rebelião direta contra César, punível com a morte mais dolorosa que os romanos haviam inventado, a crucificação. Ao mesmo tempo, para nós, judeus, a imagem de Jesus entrando em Jerusalém daquele modo específico era carregada de significado messiânico. Ele estava deliberadamente cumprindo as profecias, declarando-se não apenas um rei, mas o rei, o descendente prometido de Davi que libertaria Israel. Mas que tipo de libertação ele buscava? Essa era a pergunta que confundia tanto seus seguidores quanto seus inimigos. Porque, veja bem, todos esperávamos um Messias guerreiro, alguém que expulsaria os romanos pela força, que restauraria o trono de Israel, que nos devolveria a glória dos tempos de Salomão. Mas Jesus falava de um reino que não era deste mundo, de uma revolução que começava no coração. Nos dias que se seguiram à sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ensinou abertamente no templo, desafiando os líderes religiosos com parábolas que claramente os criticavam, respondendo às suas armadilhas verbais com uma sabedoria que os deixava sem resposta. Eu ia todos os dias ouvir seus ensinamentos, fascinado com sua coragem e clareza. Cada vez mais, eu me convencia. Este homem não era apenas um profeta, era mais que isso, muito mais. Mas também sentia o perigo crescendo ao seu redor. Os olhares de ódio dos saduceus, os cochichos dos guardas do templo, os espiões romanos, observando atentamente. A rede se fechando. Uma tarde, enquanto voltava para casa após um dia no templo, fui abordado por 3 homens em uma rua estreita e deserta. Reconheci um deles. Era um dos guardas do templo que sempre acompanhava o sumo sacerdote Caifás. O Sinédrio quer falar com você, oleiro, disse ele, segurando meu braço com força. Soube imediatamente que não era um convite, mas uma prisão. Por quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Você continua espalhando histórias sobre aquele corpo em Betânia, sobre o Nazareno trazendo os mortos de volta à vida. Não são histórias, respondi. É a verdade. Eu estava lá. O homem sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Bem, agora você vai ter a chance de contar essa verdade ao Sinédrio. Veremos o que eles acham. Pensei em minha família, em Débora esperando com o jantar preparado, nos meus filhos que ainda não haviam retornado dos campos. Pensei na minha promessa a Lázaro. Quando ele vier, fique, observe, e depois conte a todos o que viu. Eu havia cumprido essa promessa até agora. Mas a que preço? Quando chegamos ao pátio onde o Sinédrio se reunia, soube imediatamente que algo estava errado. Não havia sessão formal do conselho. Apenas um pequeno grupo de saduceus, guardas do templo, e no centro, o sumo sacerdote Caifás, em pessoa. É este? Perguntou Caifás, mal me olhando. Sim, senhor, respondeu o guarda. O oleiro que tem espalhado as histórias sobre o Nazareno. Caifás finalmente voltou seus olhos para mim. Olhos afiados, calculistas. Olhos de um homem acostumado ao poder e determinado a mantê-lo. Você tem causado muitos problemas, oleiro, disse ele. Mais do que imagina. Eu apenas contei o que vi, respondi, mantendo a voz o mais firme possível. O que você viu, repetiu ele com desdém, está colocando nossa nação em risco. Os romanos estão atentos. Ao menor sinal de rebelião, eles esmagar-nos-ão, como insetos. Milhares morrerão. O templo será profanado. Tudo porque pessoas como você insistem em espalhar histórias sobre um falso Messias. Senti minha raiva crescer, superando momentaneamente o medo. Falso? Eu o vi trazer Lázaro de volta.
Da morte? Com meus próprios olhos, eu o vi. Caifás fez um gesto de desdém com a mão. Truques, ilusões, ou talvez seu amigo nunca tenha realmente morrido. Há muitas explicações mais razoáveis do que acreditar que um carpinteiro da Galileia tem poder sobre a morte. Olhei ao redor, para os rostos dos outros homens presentes. Em alguns, vi o mesmo desdém de Caifás. Em outros, algo diferente. Dúvida, curiosidade, talvez até medo? E se não foram truques? Perguntei, surpreso com minha própria ousadia. E se ele realmente for quem diz ser? E se vocês estiverem lutando contra o próprio Deus? Um murmúrio percorreu o grupo. Caifás levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido de raiva. Blasfêmia! Gritou ele. Este homem blasfema como seu mestre. Ele rasgou suas vestes, o gesto tradicional de indignação diante de uma blasfêmia. Mas havia algo teatral demais em seu gesto. Como se estivesse simplesmente cumprindo um papel que já havia ensaiado. O que faremos com ele? Perguntou um dos outros saduceus. Caifás me estudou. Por um momento, então, seu rosto relaxou em um sorriso frio. Nada, por enquanto. Ele não é importante. É apenas uma ferramenta sendo usada para espalhar mentiras. Ele se aproximou de mim, seu rosto a centímetros do meu. Mas logo, muito logo, seu Messias estará morto. E então, veremos quantos ainda acreditarão nessas histórias. Fui liberado, mas com um aviso claro. Eu estava sendo observado. Qualquer movimento suspeito, qualquer palavra a favor de Jesus e minha família pagaria o preço. Voltei para casa abalado, mas também com uma clareza que não tinha antes. A confrontação com Caifás havia solidificado minha convicção. Não eram apenas os milagres de Jesus que me convenciam. Era a reação desesperada dos poderosos. O medo que transparecia através de sua raiva. Se Jesus fosse apenas mais um falso Messias, por que tanto esforço para silenciá-lo? Por que não deixar que ele simplesmente desaparecesse, como tantos outros antes dele? Ao chegar em casa, encontrei Débora em lágrimas, cercada por nossos filhos. 2 homens do Sinédrio haviam passado ali, enquanto eu estava detido. Haviam revirado nossa casa, quebrado algumas de minhas peças mais valiosas e deixado um aviso. Se eu continuasse falando sobre Jesus e Lázaro, seríamos todos expulsos não apenas da sinagoga, mas de Betânia. Abracei minha família, tentando transmitir uma confiança que eu mesmo não sentia completamente. O que faremos agora? Perguntou Débora, quando as crianças finalmente adormeceram. Olhei para nossas poucas posses, para o teto humilde que nos abrigava, para as mãos de minha esposa, mãos que haviam trabalhado incansavelmente ao meu lado por tantos anos. Seria mais fácil negar, disse honestamente. Dizer que exagerei, que não tenho certeza do que vi. Débora assentiu, seus olhos fixos nos meus. Seria mais fácil, concordou ela. Mas seria verdade? Ambos conhecíamos a resposta. Naquela noite, tomamos uma decisão. Embrulhamos nossas posses, mais importantes, e as enviamos para a casa de um primo em Jope, na costa. Faríamos o mesmo com as crianças na manhã seguinte. Quanto a nós, ficaríamos. Precisávamos ver o que aconteceria a seguir, porque um pressentimento crescia em meu peito. Algo estava para acontecer. Algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Os dias seguintes passaram em um borrão de tensão e expectativa. A cidade fervilhava, com rumores. Jesus havia desafiado os cambistas no templo, virando suas mesas e chamando o lugar sagrado de covil de ladrões. Os líderes religiosos estavam fora de si. Os romanos reforçaram a guarda. E então, na noite da ceia da Páscoa, tudo mudou. Eu estava me preparando para celebrar o Seder com minha família,
quando bateram à nossa porta. Era um jovem ofegante, um dos seguidores de Jesus que eu conhecia. De vista. Eles o prenderam, disse ele, mal conseguindo recuperar o fôlego. No jardim do Getsêmani. Judas o traiu. Estão levando-o para Caifás agora mesmo. Meu coração afundou. Era o que eu temia, o que todos temíamos, embora Jesus parecesse estranhamente preparado para isso. Vou até lá, disse a Débora, pegando meu manto. Ela segurou meu braço, seus olhos cheios de medo. Mas e o aviso, se te virem? Eu prometi que contaria o que vi, respondi. Preciso ver o que acontecerá agora. Na última semana, Jesus não tinha parado de aludir à sua própria morte. O filho do homem deve sofrer muito, ele dizia. Falava de ser traído, açoitado, crucificado. Mas também falava em ressuscitar ao terceiro dia. Ressuscitar. Como Lázaro. Seria possível? Ele, que tinha poder sobre a morte dos outros, teria poder sobre sua própria morte? Eu precisava saber. Precisava ver. Nunca contei a ninguém os detalhes completos do que vi naquela noite em que Jesus foi preso. Nem sobre os dias sombrios que se seguiram. É uma história para outro momento. Uma história ainda mais difícil de acreditar do que a ressurreição de Lázaro. Mas hoje, um ano depois de ver meu amigo sair do túmulo, quero falar sobre o que esse milagre mudou em mim. Sobre as lições que aprendi observando a morte recuar diante da voz de um homem que, eu agora acredito, firmemente era muito mais do que um simples homem. Antes daquele dia em Betânia, eu vivia como muitos de nós vivem, preso entre o medo e a resignação. Medo dos romanos, medo da pobreza, medo do julgamento dos líderes religiosos. E resignação a uma vida que parecia predeterminada, limitada pelas circunstâncias de meu nascimento e pela opressão a que éramos submetidos. Eu acreditava em Deus. Claro, todos nós acreditávamos, mas era um Deus distante, um Deus que havia falado com nossos ancestrais, mas que parecia ter se calado nos últimos séculos. Um Deus que talvez já tivesse desistido de seu povo escolhido. E então, em uma tarde comum, em um pequeno vilarejo sem importância, vi esse mesmo Deus quebrar o silêncio de uma forma tão inegável, tão avassaladora, que nenhuma explicação humana poderia dar conta. O que realmente aprendi vendo Lázaro sair do túmulo? Primeiro, aprendi que a morte não tem a última palavra. Parece óbvio dizer isso agora, mas pensem no que significa realmente. Vivemos nossas vidas inteiras sob a sombra da morte, não é? Todo o nosso esforço, nosso trabalho, nossas lutas, tudo parece tão temporário quando lembramos que um dia tudo acabará, que um dia seremos apenas pó. Mas naquele dia, vi um homem que havia cruzado esse limite final, esse portal pelo qual todos nós eventualmente passamos, e o vi regressar. Vi a vida retornar a um corpo já em decomposição. Vi o impossível acontecer. E se a morte não é o fim, então tudo muda, não é mesmo? Todo o significado da vida muda. A segunda lição foi mais pessoal, mais íntima. Lázaro era meu amigo, meu próprio sangue. Eu o amava. E mesmo assim, quando Jesus perguntou onde o haviam colocado, mesmo estando lá, mesmo acreditando que este homem tinha poderes extraordinários, eu não esperei um milagre. Não pedi por um. Não acreditei realmente que poderia acontecer. Quem era eu para pedir a ressurreição de alguém que amava? Quem era eu para esperar que as leis da natureza fossem suspensas por minha causa? Mas Jesus não perguntou se eu merecia. Não perguntou se eu tinha fé suficiente. Ele simplesmente agiu, por amor a Lázaro, por amor às suas irmãs, por amor a todos nós que o amávamos. E isso me ensinou algo sobre a natureza de Deus que todos os meus anos na sinagoga não haviam conseguido.
que seu amor e poder não dependem da nossa dignidade ou mérito, que Ele vê nossa dor e responde a ela não porque merecemos, mas porque Ele é quem é. A terceira lição veio depois, nos dias que se seguiram. Observei como as pessoas reagiam ao milagre. Alguns, como eu, foram profundamente transformados, viram suas dúvidas se dissolverem, sua fé despertar ou renovar. Outros, especialmente aqueles com poder e status, reagiram com medo, raiva, negação. Mesmo diante da evidência mais incontestável do poder divino, eles escolheram não acreditar. Não porque não pudessem ver a verdade, mas porque a verdade ameaçava tudo o que eles tinham construído. Isso me fez entender que a fé não é apenas uma questão de evidências. É também uma questão de disposição do coração, de estar disposto a deixar que a verdade nos transforme, mesmo quando essa transformação tem um custo. E o custo foi alto, não foi? Para muitos de nós que testemunhamos o milagre e escolhemos acreditar, o custo foi nossa segurança, nossa posição social, às vezes até mesmo nossas famílias e meios de subsistência. Mas o que ganhamos em troca? Uma compreensão de Deus, que nossos antepassados apenas vislumbraram. Uma certeza que vai além do que podemos ver e tocar. Uma esperança que nem mesmo a morte pode extinguir. Lázaro não está mais em Betânia. Depois de tudo o que aconteceu em Jerusalém, tornou-se perigoso demais para ele permanecer na Judéia. Seus inimigos ainda o procuram, determinados a apagar a evidência viva do poder de Jesus. Ouvi dizer que ele está agora em Chipre, levando a história do que aconteceu com ele para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que precisam desesperadamente de esperança. Maria e Marta ainda estão em Betânia, embora raramente saiam de casa. Há sempre multidões querendo vê-las, falar com elas, tocar no lugar onde o milagre aconteceu. Elas suportam tudo com graça, embora às vezes eu veja o cansaço em seus olhos. Quanto a mim, bem, já não sou mais apenas o oleiro de Betânia. Para alguns, sou um louco que arruinou sua própria vida por causa de uma história fantástica. Para outros, sou uma testemunha, alguém a quem procuram quando suas próprias dúvidas se tornam pesadas demais. Tivemos que nos mudar, é claro. A ameaça do sinédrio acabou se concretizando. Fui formalmente expulso da sinagoga 3 meses depois do milagre, quando me recusei a parar de falar sobre o que havia visto. Nenhum judeu piedoso podia mais negociar comigo, falar comigo, ou mesmo reconhecer minha existência. Mas, curiosamente, isso abriu novas portas. Mudamo-nos para uma pequena vila perto de Jope, onde meu primo já vivia. Lá, encontrei uma comunidade, pequena, mas crescente, de pessoas que, como eu, tiveram suas vidas transformadas pelo encontro com Jesus. Alguns o viram pessoalmente, outros apenas ouviram as histórias. Mas todos compartilham da mesma convicção, que ele era quem dizia ser. Minha oficina agora é ainda mais simples do que era em Betânia. Mas nunca me falta trabalho. As pessoas vêm de longe para comprar peças feitas pelo oleiro que viu Lázaro ressuscitar. Algumas vêm apenas por curiosidade, claro, mas muitas vêm em busca de algo mais. Em busca de esperança, de confirmação, de uma fé que possa resistir até mesmo à morte. E para elas, eu conto minha história, a mesma que conto a vocês hoje. Não como quem busca convencer ou converter, mas como quem simplesmente compartilha o que viu, o que viveu, o que sabe ser verdade. Às vezes, à noite, ainda tenho pesadelos. Sonho com o cheiro do túmulo, com o horror nos olhos dos presentes, com o momento de suspensão quando Jesus chamou e nada aconteceu. Até que aconteceu. Mas então, acordo e lembro que a história não termina com Lázaro, que há outra ressurreição,
ainda mais poderosa, ainda mais transformadora. Uma ressurreição que mudou tudo, para sempre. Mas essa é uma história para outro dia. Um dia em que eu tenha forças para reviver aquelas horas sombrias em Jerusalém, o julgamento, a cruz, o túmulo vazio. Por hoje, deixo apenas com essa certeza que carrego comigo desde aquela tarde em Betânia, que há um poder maior do que a morte, que existe uma esperança que não pode ser enterrada, que nenhum túmulo é definitivo quando o próprio Deus chama seu nome. Olhar direto, tom de confidência. Eu estava lá quando ele ressuscitou Lázaro, e nada, nem a perseguição, nem a excomunhão, nem mesmo a ameaça de morte, pode fazer com que eu negue o que vi, porque quem contempla o poder de Deus face a face não pode mais viver na sombra da dúvida. Quem vê a morte recuar diante da vida não pode mais temer o que os homens podem fazer. Esta é minha história. O que você fará com ela depende do seu próprio coração. Mas, se alguma coisa em minhas palavras despertou uma centelha de fé, de esperança, de desejo pelo divino, então talvez, apenas talvez, você também tenha sido tocado pelo mesmo poder que trouxe Lázaro de volta à vida. E se isso aconteceu, compartilhe. Porque o mundo está faminto por esperança. Faminto? Por certeza. Faminto por um Deus que não esteja preso nos rolos da Torá, mas que caminha entre nós, que chora conosco, que vence a morte por nós. Eu estava lá. Eu vi. E estarei contando esta história até meu último suspiro. Em outra ocasião, se Deus permitir, contarei a vocês o que vi naqueles dias em Jerusalém, sobre o julgamento, sobre a cruz, sobre o mais impossível dos milagres. Mas, por hoje, levem consigo apenas isso. Nem mesmo a morte tem a última palavra. Nem para Lázaro, nem para Jesus, nem para nós. Compartilhe, curta e siga o canal se essa história tocou seu coração.